maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, seu lar, sua alma, seu coração, sobre a sua família. Eu sou o pastor Hercílio, da Assembleia de Deus, lugar de bênção para a sua família. Queremos lhe informar que não estamos ao vivo em função do decreto governamental e aonde nós fazemos sempre a gravação, nosso tempo, não podemos no momento. Temporariamente será assim, mas muito breve nós retornaremos às gravações, ou melhor, ao vivo, transmitindo direto a você, ao seu coração. Nesta oportunidade, queremos trazer uma palavra direcionada às mães, porque estamos vivendo este dia muito especial, importante, significativo, o dia que nós comemoramos, especial para nossas mães. Portanto, eu quero ler um texto das Escrituras que encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Repetindo, você que está em casa pode abrir sua Bíblia e acompanhar conosco. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide ou Loide, conforme a tradução, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Esse versículo nos traz a revelação da palavra de Deus, que Paulo, o apóstolo do Senhor, ele demonstra conhecer de forma muito pessoal a família de Timóteo, ou seja, a sua mãe, a sua avó, posto que ele menciona o nome das duas mulheres e também faz menção da fé que estas mulheres possuíam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto nos mostra que provavelmente Paulo, juntamente com Barnabé, em sua segunda viagem missionária, eles alcançaram essas vidas através da pregação do Evangelho e elas receberam a Cristo pela fé como seu Senhor e Salvador. A palavra, o nome Eunice, significa aquela que alcança boa vitória. E interessante que isso tem muito a ver, o significado do seu nome, com a vida espiritual, com a vida de fé de Eunice. Paulo afirma que tanto a mãe de Eunice, Loide, e Eunice, a mãe de Timóteo, ambas possuíam uma fé firme, uma fé sólida, uma fé inabalável, uma fé autêntica. Provavelmente quando Paulo ele faz menção da fé destas mulheres e expressando que a fé delas não era uma fé fingida, eles queriam certamente dizer alguma coisa a respeito daquilo que elas demonstraram em momentos difíceis, em momentos de adversidades, de lutas, de tribulações e aflições. Provavelmente Paulo, como pastor, como missionário, ele deveria ter acompanhado a vida cristã, a vida espiritual, o crescimento, o discipulado destas duas mulheres. E quando ele diz uma fé não fingida, nos dá a compreensão de que ele havia conhecimento de que elas haviam superado muitas tribulações, muitas lutas, dificuldades, aflições, porém elas não desistiram da fé. Elas não recuaram, não naufragaram da fé. E isso Paulo poderia afirmar que a fé delas não era uma fé fingida,
porque em meio às dificuldades, em meio às adversidades que todos nós passamos, Tiago diz que a nossa fé é provada. Nossa fé ela é provada quando passamos por diversas tribulações. Então, Paulo está demonstrando que essas mulheres haviam passado por momentos difíceis, de lutas, de angústia, de aflições, mas nenhuma dessas circunstâncias que elas haviam passado fizeram com que elas naufragassem na fé. Elas desfalecessem na fé. Então Paulo afirma que a fé dessas mulheres, da avó de Timóteo e da sua mãe, era uma fé firme, não fingida, uma fé sólida, autêntica, uma fé inabalável. É bem verdade que muitas mães hoje estão passando por situações difíceis, maiormente por esta pandemia que tem assolado tantas famílias, tem levado os hospitais, clínicas, UPAs, ficarem sem mais condições de atender a grande quantidade de pessoas enfermas. Ademais disso, o número exorbitante de pessoas que têm falecido como consequência desta pandemia. Todas essas situações certamente têm abalado a fé de muitas mães, têm atribulado, angustiado, deixado muitas mães tristes. Mas eu quero lhe ajudar, lhe animar, lhe encorajar nesta oportunidade para lhe dizer: tenha uma fé como a fé de Eunice. A fé de Eunice era aquela fé que a fazia permanecer firme no meio das pandemias da sua época, das aflições e tribulações. Obviamente, para que ela tivesse uma fé sólida, inabalável, Eunice precisava estar cada dia mais perto do Senhor Jesus, cada dia conhecer mais o Senhor Jesus, para saber quem Ele era e o que Ele é poderoso para fazer em nosso favor no momento de adversidade e de aflição. Eunice, uma mulher que alcançava vitórias, ela pode nos ensinar algumas preciosas lições. Tomemos o texto que Jesus falou no capítulo 7 de Mateus e no versículo de número 24, quando ele diz assim: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, sopraram os ventos, os rios minaram, mas a casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. A rocha que Jesus Cristo ensinava naquele momento é o fundamento da nossa fé, é a palavra. Para que Eunice tivesse uma fé não fingida, ela necessitava se alimentar diariamente da palavra de Deus, posto que o apóstolo Paulo declarou que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fonte que gera fé no coração do homem, da mulher, é a preciosa, inerrante e poderosa palavra de Deus. Disse o salmista: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer é meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e os frutos dão na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Todo aquele que tem prazer, satisfação de estudar, examinar, meditar na palavra de Deus, dia e noite, terá uma fé sólida, uma fé inabalável, uma fé autêntica, porque o Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para gerar fé no nosso coração. E é justamente a fé que vai nos levar ou fazer-nos alcançar o milagre e a vitória que nós precisamos.
Eunice, a mãe de Timóteo, ela tinha esse cuidado, ela tinha essa prática de ser uma mulher dedicada ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Por isso é que Paulo diz que a sua fé era uma fé não fingida, mas uma fé sólida, uma fé viva, uma fé poderosa. Diz as Escrituras Sagradas que Paulo, ele diz assim, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo está dizendo que a fé que Eunice havia alcançado por meio da pregação do Evangelho, por meio do ensino contínuo da palavra de Deus, por meio da meditação da palavra de Deus, pois a palavra de Deus revela quem é Deus e o que Ele pode fazer em nosso favor. Então, ela foi gerando em si uma fé viva, uma fé sólida. Porém, a Bíblia Sagrada nos mostra que Eunice, ela teve o cuidado de criar Timóteo no ensinamento da palavra. Ela procurou educar Timóteo no ensinamento das Escrituras. Ela procurou ajudar seu filho a crescer espiritualmente através do conhecimento da palavra. Pois no livro de Provérbios está escrito: ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Eunice teve esse cuidado. Ela procurou instruir Timóteo, para que Timóteo pudesse ter o mesmo nível de fé que ela, Eunice, e a sua mãe, Loide, tivesse também, ou como elas tiveram. Então, as duas provavelmente investiram, criaram, educaram a Timóteo a ter essa mesma fé. O apóstolo Paulo, ainda na segunda carta, e você pode acompanhar no capítulo 3 e no versículo 14 da segunda carta a Timóteo, ele faz menção sobre o crescimento espiritual de Timóteo, que nos faz entender que foi o cuidado, a responsabilidade que teve Eunice na formação do caráter cristão do seu filho Timóteo. Diz assim, versículo 14, tu, porém, Paulo falando a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo, ele sabia do cuidado que Eunice teve com o crescimento e a formação espiritual do seu filho Timóteo. Nós, os pais, precisamos ter esta compreensão de que nós somos os responsáveis para a formação do caráter espiritual e cristão dos nossos filhos. E para tanto, nós precisamos estar edificados na palavra, precisamos estar fortalecidos na palavra para que possamos transmitir, ensinar os nossos filhos a guardar esta palavra. Assim como a mãe Eunice recebeu da sua mãe, ou seja, da avó de Timóteo, o ensinamento da palavra, assim foi para Timóteo o que Eunice investiu nele. Queridas mães, Eunice foi uma mulher que conquistou uma grande vitória, a formação espiritual que contribuiu para a formação ministerial do seu filho Timóteo. Por Timóteo, ele foi encarregado de pastorear a igreja na cidade de Éfeso. Com isso, o que nós aprendemos? Aprendemos que Eunice, ela se preocupou, ela trabalhou, ela investiu, ela se sacrificou
para que seu filho fosse um homem de Deus. É verdade que no mundo que estamos vivendo, a imoralidade que campeia a sociedade, a pornografia que tem enchido os lares, tem sido uma resistência, uma oposição aos pais no combate de resistir toda esta obra carnal, mundana, maligna e pecaminosa e preservar a pureza, a santidade e o temor de Deus no coração dos seus filhos. Entretanto, é importante saber que o cuidado de Eunice não foi apenas com o ensinamento da palavra, mas ser o exemplo para o seu filho Timóteo. Não somente ela dedicou-se a estudar e ensinar, mas também ela procurou praticar. O Senhor Jesus mostra no texto que li que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, as chuvas, os ventos e as tempestades não poderão fazer a casa cair, porque está edificada sobre a rocha. Todos aqueles que querem manter sua firme, sólida fé no Senhor Jesus, em meio às tempestades, em meio às pandemias, fortaleça-se na fé. Alimente-se da palavra. Coma a cada dia este pão celestial que vai fortalecer o seu ser espiritual e vai lhe dar as condições para resistir às tribulações, para vencer as aflições e ser um exemplo, um modelo para seus filhos seguirem. Outra coisa importante que a Bíblia nos faz entender que a vida de Eunice, como uma mãe cuja fé era uma fé firme e sólida, é que ela era uma mulher de oração. A importância de estarmos na presença de Deus em oração, buscando a sua face, fortalecendo o nosso ser espiritual, porque a oração, ela atrai a presença de Deus para nos fortalecer e para nos dar autoridade contra as investidas de Satanás. Provavelmente ela teve as dificuldades com Timóteo. Provavelmente ela teve momentos que ela precisou se dedicar, noites de oração, para Deus guardar, para Deus livrar, proteger a vida de Timóteo. Assim deve ser você, querida mãe. Não desista do seu filho, não desista da sua filha. Apresente-os em oração. Talvez você esteja hoje passando problemas que tem te causado choro, gemido, lágrimas, pela situação que envolve uma filha, ou pela situação que envolve um filho, quem sabe está internado no hospital, sofrendo esta enfermidade, ou quem sabe está numa penitenciária, ou quem sabe vive sob a influência, o peso e o jugo de um vício. Só Deus sabe. Mas eu quero te dizer, você é uma Eunice do século XXI. E como eu lhe disse, o seu nome significa aquela que conquista a vitória. Não desista da sua família. Não desista, mãe, dos seus filhos. Não desista, esposa, do seu marido. Confie, porque assim como Deus deu vitória para Eunice, Ele vai te dar também a vitória que você precisa. Porque Eunice confiou em Deus. Eunice buscava a presença de Deus. Eunice procurava reunir certamente os seus filhos com sua mãe e ali celebrava o culto doméstico, buscando a presença de Deus, atraindo a presença de Deus para a sua casa e para a sua família. Nesse período de isolamento social, eu quero convidar você para você estar estudando conosco o livro de Esdras. Nós estamos no capítulo 9 hoje e amanhã o capítulo 10, dia 10 de maio. Eu convido você para meditar em cada capítulo e logo em seguida
No dia 11, estaremos iniciando o livro de Neemias, capítulo 1, e assim sucessivamente. Aproveite esse momento para estar mais perto de Deus, através da meditação da palavra, do capítulo do dia, através da oração, através do jejum. Estamos jejuando, pedindo a Deus um despertamento espiritual para todas as famílias, para que haja um desejo de buscar mais a Deus, uma fome pela presença de Deus, uma sede pela palavra de Deus, e que o Espírito Santo comece a despertar o coração dos pais, dos filhos, e assim cada família cristã possa estar com as suas vidas no altar de Deus, e assim o mal não alcançará as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Mãe, este dia, um dia que Deus especialmente preparou para você, para que você pudesse confiar no Deus que Eunice confiou e que pôde lhe dar as vitórias que ela buscou e que ela conquistou. Que Deus te proteja, que Deus te guie, que Deus supra as tuas necessidades espirituais, que Deus renove a tua fé, que Deus renove a tua alma, que Deus renove o teu coração, que o Senhor enxugue dos teus olhos todas as lágrimas e que você possa ter um dia feliz, alegre, ao lado de tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, mãe, em nome de Jesus. Mulher virtuosa, diz a Bíblia, quem achará? O seu valor é muito mais precioso que diamantes e que os rubis. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por cada família que está nos ouvindo, está nos assistindo. Nós oramos e pedimos, Senhor, que o Senhor venha mudar este quadro, esta situação, esta angústia, este temor, este pânico, esta aflição de alma. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a ação de Satanás, dos espíritos imundos que têm trabalhado para tirar a paz, a harmonia, a fé, o amor, o respeito e a comunhão na família. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada família que está nos assistindo receba o sopro do Espírito Santo, como foi na casa de Cornélio em Cesareia. Assim o Senhor sopre nesta hora sobre esta família, em nome de Jesus, e todas as amarras, todas as perturbações, preocupações, toda ansiedade, temor e pânico seja arrancado em nome de Jesus e lançado nas profundezas do abismo. Nós pedimos, Senhor, que o sangue precioso de Jesus seja aspergido sobre esta mãe, sobre esta avó, sobre esta filha, e que o Espírito do Senhor renove este coração para te adorar, para te servir e para te buscar e meditar na tua palavra. Senhor, que este período de isolamento social não seja para nós nos sentirmos, Senhor, para baixo, desanimado e frios, mas que possamos entender que é uma oportunidade para estar mais perto de Deus, através do culto familiar, através da oração, do jejum e da meditação da palavra de Deus. Nós oramos nesta hora que o Espírito do Senhor desperte o coração de cada membro desta família, como despertou o espírito de Ciro, o rei persa, conforme o capítulo 1 do livro de Esdras. Sopra, Espírito Santo, como sopraste lá no cenáculo no dia de Pentecostes e trouxeste uma nova vida para aqueles homens. Um novo tempo começou naquela manhã em que eles receberam o glorioso batismo com o Espírito Santo. Assim o Senhor sopre e que esta família, que esta mãe seja poderosamente abençoada espiritual, emocional e materialmente. Pai, oramos e te agradecemos em o nome precioso de Jesus de Nazaré, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, querida mãe. Deus abençoe todas as mães e que a graça
que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida desde agora e para sempre. Quero lhe fazer um pedido, que você se inscreva no canal de nossa igreja. Vai ser sempre um prazer estar transmitindo e chegar até você as mensagens que vamos estar gravando. Um forte abraço, um beijo no coração de cada mãe, de cada avó, de cada filha, e que o Espírito do Senhor seja derramado sobre você neste lindo dia, o dia em que você é homenageada. A paz do Senhor Jesus.